Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, com você, com seus familiares. Bom, estamos chegando aí praticamente no final do nosso semestre e graças a Deus, né, com todos os familiares de vocês aí com saúde e paz, que é o que a gente espera que tenha acontecido. Bom pessoal, nós vamos continuar a nossa aula, nossos conteúdos. Apesar de que o que nós vamos abordar hoje, nós já fizemos isso na aula passada. Se vocês recordarem bem, nós já tivemos algumas sequências de aulas aí que são praticamente a mesma coisa, né? Tratando de assim, mesma coisa, a metodologia, o processo ou procedimento de se resolver é o mesmo, tratando de coisas diferentes, né? Como nós vimos lá, monotoxicidade e máximos e mínimos, depois nós vimos ponto de inflexão e concavidade, viu que tinha uma relação entre eles, um calculava em relação ao teste da primeira derivada, o outro calculava em relação ao teste da segunda derivada. E aí nós vimos também o cálculo de área sobre uma curva, que foi a nossa aula passada. E agora nós vamos ver o cálculo de área entre curvas. Então eu sempre falo o seguinte, que se você souber fazer ou seja, se você souber fazer o primeiro lá, que é o cálculo de área sobre uma curva, automaticamente você já está apto, né? Ou você já conhece o processo ou a metodologia, ou melhor ainda, né? Você já sabe resolver ou calcular uma área entre curvas. O que nós vamos fazer de diferente da nossa aula anterior é um passo a mais. Lembra que eu sempre estou colocando para vocês os passo a passo para que vocês possam se organizar e aí vocês pegarem e calcularem ou resolver os problemas, tá? Então a gente vai fazer o cálculo entre áreas. Então vamos pensar o seguinte: nós vimos na aula passada que nós tínhamos que calcular uma área ou uma região, né, a área de uma região limitada pela curva da função, o eixo de x, no intervalo fechado. E aí nós vimos que nós podíamos ter mais de uma área, né, porque dependia da quantidade de raízes. E aqui também a quantidade de raízes também vai ser interessante, tá? Só que o que nós vamos analisar agora, nós vamos analisar em relação a duas funções simultaneamente. E como que nós vamos fazer esse processo, pessoal? Então, analisando o seguinte, olha só essa figura que eu vou colocar para vocês e a gente vai discutir ela aqui. Então, veja, eu tenho uma função, pessoal, f de x, tá? Que é a função vermelha, e eu tenho uma função g de x. Se eu falo, qual é a área da região limitada pela função, ou por essas funções, ou limitadas, ou a área entre essas curvas? É toda essa região, olha, que está fechada entre a função f e a função g. Ou seja, se eu pensar aqui, colocasse a ponta do meu lápis aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó, perto desse f de x menos g de x, se eu deslocar a ponta do lápis para qualquer lugar, eu vou estar sempre esbarrando em quem, pessoal? Eu vou estar esbarrando numa função ou f ou na função g, não é isso? Então, quer dizer, primeira coisa, para que você tenha uma área entre curvas, essas duas funções elas têm que se interceptar ou se encontrarem no mínimo em 2 pontos. No mínimo em 2 pontos. Então, nesse caso, elas se encontrarem em 2 pontos, que eu chamei aqui de A e de B. E que a gente vai ver que esse A e esse B aqui é simples de se calcular eles. Tá? Esses valores nós não temos. Na aula passada, esses valores já eram propostos. O que a gente fazia é verificar se tinha mais de uma área. Bom, então o que acontece? Eu quero calcular essa região aqui. Tá? Então eu já sei que ela é uma região fechada, porque tem 2 pontos de intersecção. Então o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, pessoal, eu vou ter que definir uma função que vai representar essa região na minha integral. E essa função nada mais é do que o quê? A função f menos a função g. Mas por que a função f menos a função g? Porque, pessoal, olha só, essa função no ponto A e no ponto B, tanto f como g são iguais. Tá? Eles são iguais, porque ela tem um ponto de interseção. Então, se eu pensar f de x igual a g de x, logo eu vou ter, então, que f de x menos g de x é igual a zero. Né? Então, eu posso fazer essa relação. E a área dessa região aqui, ela vai ser igual, pessoal, à soma das áreas desses infinitésimos retângulos que nós podemos ter aqui. Ó. Agora, o que acontece, pessoal? O que nós temos?
nós temos a variação de x aqui, que é o ΔX. E nós temos a relação aqui em cima dessa função, que vai ser o f de x menos o g de x. Então, quando você for calcular a área dessa região, o que acontece? A área dessa região nada vai ser do que o quê? A função f de x menos o g de x vezes a variação de x, que seria o quê? Ó, pensando no d de x, base, pensando no f de x menos g de x, altura. Base vezes a altura não é a área de um retângulo? Só que o que nós queremos fazer? Nós queremos calcular a área total. E eu posso colocar aqui, pessoal, né, infinitos retângulos. Aqui eu não coloquei a definição da soma de Riemann, que nós vimos na aula passada, porque eu não achei necessário, mas a gente vai obedecer às mesmas condições. Então, ó, se você pegar, eu posso colocar aqui infinitésimos retângulos aqui dentro. Concorda comigo? Se eu somar todas essas áreas, não vai ser a área total? Então, quando você pensa em uma soma infinitésima de área, você dá uma ideia, ou você pode utilizar como ferramenta quem? A nossa famosa integral. Então, olha, se nós pensarmos na integral, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos ter que trabalhar com a mesma soma de Riemann, como eu já comentei anteriormente, que nós trabalhamos na aula passada. Então, aqui eu já vou representar ela direto. Lembrando que nós vimos na aula passada que a soma dos infinitésimos retângulos dava aquela soma de Riemann, que eu colocava lá limite, né, da somatória dos infinitésimos retângulos, não é isso? Lembra lá? Então, só retomar na outra aula que vocês vão recordar essa soma de Riemann lá. Bom, mas o que interessa é o seguinte, que aquela soma de Riemann aqui, ela vai gerar o quê? A nossa famosa integral, a integral definida, que nesse caso nós vamos utilizar para o cálculo de área. Só reforçando, pessoal, a integral definida, ela é uma ferramenta para que você possa utilizar no cálculo de área. Não quer dizer que a sua definição de uma integral definida é exclusivamente para cálculo de área e nem volume, tudo bem? E vocês verão isso aí em alguns conceitos que estudarão para frente, tudo bem? Beleza? Então, olha só, pessoal. Então, essa integral que eu estou dizendo é essa, ó, a integral de d de a, né, que é a integral da área. Olha só, pessoal, o que ficou? Ficou integral de f de x menos g de x, porque vai ser a função obtida que nós vamos ter para definir essa região, d de x. Olha só, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para a gente simplificar aqui, até mesmo os nossos passos que nós vamos trabalhar, eu vou chamar f de x menos g de x de uma função h de x qualquer. Nesse caso, como eu tenho uma figura já representada, estou dizendo para você que essa integral vai ser limitada de A até B. Eu tenho uma região, beleza? Agora, a gente vai ver que esse A e esse B aqui, nós vamos calcular em cima dessa função h de x, que é bem tranquilo. Então, mas por que você colocou o módulo então, Joelson? Lembra que na aula passada, no conteúdo passado, eu falei, gente, se a área estiver abaixo do eixo de x, o resultado seria negativo, aí ou você colocava menos a integral, ou colocava em módulo para você não ter problema. Aqui nós também temos uma condição. Se, por acaso, eu não conhecesse essa figura e eu usasse f de x menos g de x, se a função é superior a f de x, como está aqui na nossa figura, aí isso aqui vai dar positivo. Mas se por acaso você usar f de x menos g de x e a função superior ó, nesse intervalo de a até b, quem está por cima, se fosse uma função g, isso aqui ia dar negativo. E aí, só lembrando, né, você não tem uma área negativa. E como você está tratando de uma área, você teria que usar a condição de quê? De menos a integral. Então, para você não ter que se preocupar se a função f é superior ou se é inferior, você acaba aqui utilizando o valor, o módulo, né, que vai dar o seu valor absoluto. Beleza? Mas olha só, pessoal, vocês vão ver que é muito simples isso aqui. Tá? Muito simples mesmo. Vocês vão identificar, ou vocês vão analisar que o que nós fizermos aqui vai ser o que foi feito na aula passada, com apenas um detalhe a mais. Qual vai ser esse detalhe? É simplesmente você achar essa função h de x, que todo mundo sabe fazer, né? Que já fica bem claro aqui, que é só você fazer a subtração ou a diferença entre as duas funções propostas. Então, olha só, pessoal, vamos pensar nesse exemplo. Eu tenho 3 menos x quadrado e g de x igual a x mais 1. Então, eu tenho duas funções. Eu quero calcular a área entre essas curvas. Bom, primeiro eu quero saber se existe essa área, né?
Pessoal, eu vou aqui representar para vocês ou apresentar o gráfico, mas vou mostrar para vocês que não é necessário você representar o gráfico. Você consegue realizar o cálculo sem a representação gráfica. Mas eu vou colocar ele aqui nos exemplos que a gente vai fazer o seguinte, só para vocês terem a visão, né, do processo que a gente vai trabalhar. Então, se você jogar isso aqui num software, né, e representar graficamente, o que você vai ter é isso aqui. O gráfico vai ser essa. Então, olha, ficou claro que eu tenho uma região limitada pelas duas funções. Essa região cinza que está aqui, e ela está limitada de quanto? De x igual a menos 2 a x igual a 1. Beleza, né? Joia. Olha, bom, o gráfico lhe dá essa representação geométrica. E agora, para você calcular isso aí? Ah, mas tem software que também calcula. Beleza, mas e se você não tem o software que calcula? Como é que você vai fazer isso aí? Aí, pessoal, entra lá as nossas receitinhas de bolo, que eu sempre brinco com vocês. Então, nós vamos pegar o quê? Nós vamos trabalhar com aquela receitinha de bolo, aqueles passo a passo que eu vou colocar para vocês, e vocês vão ver que tudo que eu falar em cada passo agora, vocês já fizeram. O que nós vamos juntar agora é todo o conceito que nós trabalhamos. Por isso que na nossa primeira aula eu fiz revisão de funções polinomiais, algumas funções lá, justamente porque a gente ia precisar disso aqui. Quer dizer, nós já precisamos desses conceitos lá nos máximos e mínimos com cavidade e agora precisamos também nos cálculos de área. Pessoal, então qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é determinar a função h de x. Como é que eu calculo a função h de x, pessoal? É eu pegar a função f de x menos a função g de x. Então, f de x menos g de x. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Então, f de x é 3 menos x quadrado, menos x mais 1. Só tomar cuidado, pessoal, que acontece alguns erros aí muito graves. Por exemplo, eu coloquei aqui em parênteses, tá vendo? Justamente para que vocês, na hora que forem estudar, lembrar que esse menos vai fazer jogo de sinal aqui com o x e com esse mais 1. Tem muitos que erram por falta de atenção e só faz o jogo de sinal com esse x aqui. Esquece de fazer aqui e aí você às vezes não acha a resposta ou acha uma resposta errada. Tomar muito cuidado. Bom, pessoal, resolvendo aqui. 3 menos x quadrado. Aí só fazendo o jogo de sinal. Menos x menos 1. Quando você resolver isso aqui tudo, isso aqui vai dar quem? Menos x quadrado menos x mais 2. Aí vocês calculam aí no caderno de vocês para vocês verificarem. Façam a distributiva, né? E calculem. Beleza. Pessoal, esse foi o único passo que nós vamos fazer diferente o que eu estou inserindo de novo em relação à aula passada. Por isso que eu falei que essa aula aqui, ela é análoga, né? Ela é uma sequência muito próxima, né? do conteúdo que nós vimos passado. Falar uma sequência próxima é até engraçado na matemática. Mas quando você fala que os conceitos são muito parecidos, a gente acaba aqui usando essa terminologia. Não que seja 100% correto, mas só para vocês estarem aí assimilando. Pessoal, pronto, calculei. Eu tenho uma função h de x. Agora eu tenho que verificar se essas duas funções determinam a área. Beleza. Bom, pelo gráfico eu já sei, mas vamos supor que você não tem o gráfico. Como é que eu sei se essas duas funções definem a área? Então, pessoal, eu vou, no segundo passo, calcular a raiz da função h de x. Então, eu vou calcular a raiz dessa função aqui. Ó. Tá? Então, como é que eu calculo a raiz? Eu pego a função igual a 0, né? E, bom, vou pegar lá, menos x quadrado menos 2x mais 2 igual a 0. Veja, quando você calcular as raízes dela, utilizando lá a forma de Bhaskara, ou que vocês some produto, aí vocês podem escolher o processo, não tem problema. Nós chegamos que as raízes são quem? Menos 2 e 1. Olha lá, pessoal, no nosso gráfico. Ó, onde é que ela intercepta? Para x igual a menos 2 e 1. Então, se você não tivesse o gráfico, você já conseguiria dizer aqui ó, se essas duas funções determinam uma área ou limitam a área. E se você chegasse aqui e não tivesse raiz, quer dizer que essas duas funções não limitam a área. E se você chegasse aqui e você tivesse apenas uma raiz, então ela também não limitaria uma área. Porque se você tivesse só uma raiz, por exemplo, tivesse só 1 como raiz, ela seria aberta nessa região de cá. Então, você não teria uma região limitada. Então, a quantidade de área, que é o que a gente vai fazer agora, no terceiro passo, vai depender da quantidade de raízes. Se você tiver 2 raízes, uma área. Se você tiver 3 raízes, 2 áreas. 4 raízes, 3 áreas e assim sucessivamente. Beleza? Tudo bem? Joia. Então, olha só, pessoal. Primeiro passo, fazer uma diferença, uma subtração entre duas funções, todo mundo já sabe. Segundo passo, calcular raiz, nós estamos fazendo isso aí desde o início da nossa disciplina.
E agora vamos para o terceiro passo, que foi o que eu falei, identificar quantas áreas. Como que eu vou identificar isso aí? Pessoal, nem precisaria, mas eu vou só colocar para vocês entenderem aqui. Ó. Eu tenho, qual foram as raízes que eu encontrei? Foi menos 2 e 1, está aqui. Ó. Então eu tenho uma área, está ali, ó. Eu tenho uma área. Tá? Se você não quiser fazer esse terceiro passo e passar direto para o quarto passo, fica a seu critério. Eu às vezes gosto de fazer isso aqui, porque vocês vão ver que lá no nosso quarto passo, só para a gente analisar esses intervalos, o quarto e quinto passo, isso aqui acaba aqui auxiliando. Não que seja necessário, tá, pessoal? Beleza. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Vou para o quarto passo. O que eu vou fazer no quarto passo? Eu vou calcular a integral da função h de x. Então, veja, pessoal, que a única coisa que nós fizemos de novo foi esse primeiro passo. Porque calcular a raiz nós calculamos na aula passada, identificar as áreas nós identificamos na aula passada e calcular a integral da função também. Agora, cuidado, nós vamos calcular a integral da função h de x. É lá aquela que nós encontramos no primeiro passo. Então, essa é a nossa função. Integrando essa função, pessoal, vai ficar quem? Menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, mais 2x. Lembrando, né, que a integral é como? Você soma no expoente e divide, ó, foi o que nós fizemos, beleza? Então, veja, quarto passo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou determinar os valores da minha integral nesses pontos que eu estou encontrando aqui, ó, menos 2 e 1. Então, o que eu vou fazer no meu quinto passo, pessoal? Olha, quinto passo. Eu vou substituir os extremos da área na integral da função. Então, vou substituir os extremos? Beleza. Quem são os extremos da minha área? Ou das minhas áreas, se eu tiver mais de uma? No nosso caso, é o menos 2 e 1. Substituindo na integral, tá, pessoal? Tomar cuidado que você vai substituir na integral, essa que você encontrou no quarto passo. Então, substituindo o menos 2 aqui, resolvendo isso aí, depois vocês calculam aí, verificam na calculadora, você chega no resultado de quanto? Menos 10 terços. Quem é o outro valor? O outro valor é para x igual a 1, substituindo também na integral. Nós chegamos em quanto? Em 7 sextos. Beleza, já tenho os valores, né, da minha integral nos extremos. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou finalizar com o cálculo da área. Então, determinar a área, pessoal. Como é que vai ser a área? A área é a integral da função h de x, d de x, no intervalo de quem? Aqui, pessoal, eu coloquei, em vez de A e B, eu coloquei x1 e x2, só para a gente lembrar que são as raízes. Tá? Então, ó, de x1 a x2. E lembra que nós já fizemos na aula passada. Quem que é a integral definida dessa aqui? É o resultado de h de x, ó, de h para x2, limite superior, que é quem, pessoal? Que é o nosso menos 2, menos a integral da função para x1. Então, quando você faz essa substituição, olha só, ficou quem? Quem é o resultado para x igual a 1, pessoal? Até eu tinha falado errado, né? Eu coloquei para x igual a menos 2, que é superior, não, né? Quem é superior é o 1. Está até aqui na nossa reta, tá? Corrijam depois para vocês não se confundirem. Aqui seria menos 2 embaixo e 1 em cima. Por isso que veio, ó, quanto deu o valor de 1? 7 sextos, tá vendo? Menos o valor do menos 2, menos 10. Coloquei entre parênteses para fazer o jogo sinal. Menos vezes menos dá mais. A hora que você resolver 7 sextos mais 10 terços, o que você vai chegar é quanto? 9 meios. Tá vendo, pessoal? Só para a gente fazer uma analogia. Se eu tivesse pegado aqui, em vez de pegar f de x menos g de x, tivesse pegado g de x menos f de x, você ia trocar todo o sinal dessa função. E o que ia acontecer? Quando chegasse aqui, você teria o quê? Em vez de ser 9 meios, você teria menos 9 meios, porque na verdade a função f a função g está por baixo. Então a questão de você utilizar o modo é para você eliminar esse problema, né? Ou esse empecilho de você ter uma área, teoricamente, um resultado negativo. Então, resolvendo isso aqui, pessoal, dá quanto? 9 meios unidade de área. Veja que o que nós fizemos aqui foi exatamente o que fizemos na aula passada. Só mudou quem, pessoal? Tanto é que nós aumentamos um passo. E aqui eu coloquei quinto passo, né, pessoal? Eu estou usando um professor de matemática. Aqui é sexto passo, né? Aqui é sexto passo. Beleza? Então, veja. Viu que é tranquilo? Determinar a função h de x, que é só fazer a diferença entre as funções. Tomar cuidado com o jogo de sinal. Segundo, calcular a raiz, vocês já fizeram inúmeras vezes. Se você tiver duas raízes, você tem uma área. Se você tiver três raízes, aqui vai demonstrar duas áreas e assim sucessivamente. Calcular a integral da função h de x, que nós encontramos no primeiro passo. Substituir os extremos das áreas que nós identificamos, ou seja, as raízes, na integral de h de x.
tá aqui, e determinar a área que seria o nosso sexto passo, que eu coloquei quinto. Tudo bem? Beleza até aí? Ok? Então, pessoal, e agora? Vem aquela dúvida. E se eu tiver mais de uma área, como é que eu posso fazer o cálculo? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Não vai mudar o procedimento, a metodologia que você vai trabalhar. São esses passos aqui. Vamos pensar então, pessoal, nessa função aqui. Ó. X ao cubo mais 1, que é a função f, e g de x igual a x mais 1. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Bom, vamos aqui, pessoal. Eu vou representar o gráfico para vocês, mas lembra, eu falei para vocês que não precisa representar o gráfico, é só para vocês visualizarem. Veja que nós vamos ter duas áreas. Uma aqui, ó, entre menos 1 e 0 para x, e a outra de 0 até quem? Até 1, beleza? Agora, veja, pessoal, também que a nossa função f de x é a função vermelha. Tá vendo que nessa primeira região ela está para cima? E na segunda ela está para baixo? Quando nós calcularmos a integral lá, ó, o resultado dessa daqui vai dar positiva e dessa daqui vai dar negativa se nós usarmos f menos g. Se nós usarmos g menos f, o que vai acontecer, pessoal? Essa primeira vai dar negativa e essa segunda vai dar positiva, porque o g está por cima, tá vendo? Mas para resolver esse problema, nós podemos aplicar quem? A questão do modo. Podemos usar o modo como ferramenta para a gente resolver esse problema. Não é nem resolver o problema, é para você não ter que ficar analisando quem é a função superior e quem é a função inferior dentro do intervalo. Mas vamos lá. Primeiro passo. Olha só, determinar a função h de x. Então, f menos g. Então, eu usei f menos g pela definição, não quer dizer que seja obrigado, tá, pessoal? Então, veja, a função f é x ao cubo mais 1 menos x mais 1. Pessoal, novamente, toma cuidado. Aqui vai ficar jogo de sinal. Então, vai ficar menos x que está aqui. X ao cubo é positivo. Menos vezes mais dá menos. 1 com menos 1 vai simplificar. Sobra quem? X ao cubo menos x. Beleza? Segundo passo é fazer o quê? Determinar a raiz ou calcular a raiz da função h. Pessoal, então eu tenho a função h de x, que é x ao cubo menos x, que eu posso colocar o x em evidência. Nós também já fizemos isso aí lá em monotoxicidade e concavidade, tá? Então, coloquei o x em evidência. Então, se você tem aqui essa função e o produto é igual a zero, ou esse cara aqui é zero, né? Ou esse cara aqui é zero, ou esse do parênteses aqui também é zero. Então, como você não sabe quem é zero, o que você vai fazer? Tá? Então, olha só. Se eu tenho um produto x vezes x ao quadrado menos 1 igual a zero, ou o x vale zero, ou o x ao quadrado menos 1 é zero. Então, como eu não sei quanto vale o x, eu peguei x igual a zero. Então, uma raiz já vai ser zero. Depois eu peguei x ao quadrado menos 1 igual a zero. Se você pegar x ao quadrado menos 1 igual a zero, o que você vai ter? Você vai ter que a raiz vai ser mais ou menos 1. Por isso que apareceu 3 raízes aqui, ó. Tá vendo? E isso aqui vocês viram também lá no ensino médio e fundamental, tá, pessoal? Isso aqui vocês já trabalharam lá no ensino médio e fundamental. Então, uma raiz é zero, porque esse x aqui igual a zero, x é zero. Quando eu pegar x ao quadrado menos 1 igual a zero, você vai ter que a raiz vai ser mais ou menos 1. Por isso que está aqui, ó. Aí eu coloquei na ordem crescente, tá, pessoal? Não coloquei a primeira x0, porque é só para a gente colocar na ordem crescente. Joia. Chegando aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar quantas áreas. Mas nem precisaria, né? Quantas raízes eu tenho? Eu tenho 3 raízes. Se eu tenho 3 raízes, quer dizer que eu vou ter quantas áreas? Eu vou ter 2. Então, olha só. Identificar quantas áreas. Eu tenho ali menos 1, 0 e 1. Olha só quantas áreas eu vou ter. Eu tenho uma área que é de menos 1 a 0 e a outra de 0 a 1. Que é exatamente o que eu falei para vocês lá no gráfico. Ó, tá vendo? De menos 1 a 0 e de 0 a 1. Então, se você não tivesse o gráfico, você conseguiria identificar quantas áreas da mesma forma. Bom, pessoal, quarto passo, o que eu faço no quarto passo? No quarto passo, eu vou integrar a função h de x. Pessoal, integrando essa função h de x, então vai ser quem? Integrando x ao cubo vai ser x à quarta sobre 4. Integrando menos x vai ser menos x ao quadrado sobre 2. Ah, Jorge, por que você não está colocando a constante? Lembra, tá, pessoal, que eu não estou colocando a constante aqui porque nós vamos trabalhar com uma integral definida e essa constante ela vai se anular. Por isso que eu nem coloquei ela aqui. Tudo bem? Mas se você quiser representar, não tem problema. Só que a hora que você for trabalhar agora no quarto passo, no quinto passo, elas vão se anular da mesma forma.
Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Vamos lá para o quinto passo. Substituir os extremos da área na integral. Nós temos duas áreas. Quais são os valores que eu vou utilizar? Menos 1, 0 e 1, que está aqui no nosso terceiro passo. Nós identificamos. Então, veja, pessoal, para x igual a menos 1, substituindo a nossa integral aqui embaixo, no quarto passo, nós vamos chegar a menos 1/4. E aí vocês calculam isso aí, pessoal. Realizam esse cálculo aí para vocês confirmarem. Depois, para x igual a 0, vai ser 0. Né? E para x igual a 1, também dá menos 1/4. Beleza? Então, veja, esses são os valores que eu vou trabalhar agora. Agora eu vou para o sexto passo. O que o sexto passo pede, pessoal? O sexto passo pede para que nós possamos determinar a área. Então, como é que nós podemos fazer para determinar uma área? Como não é uma figura regular, nós já vimos isso também na aula passada, eu só posso utilizar como ferramenta quem, pessoal? A nossa famosa integral, né? A nossa soma de Riemann, integral definida. Então, pessoal, para a gente calcular isso aí, vamos pensar na nossa integral. Veja, na nossa integral nós vamos ter uma integral que vai ser da função h de x, d de x, no intervalo de x1 a x3. Por que coloquei x1 a x3? Aqui é só para ilustrar, tá, pessoal? Porque eu tenho o limite mínimo, que é o x1, ó, menos 1, e vou até o último limite, ou o máximo, que é o x3, que é 1. Só que eu tenho que pensar que entre menos 1 e 1 eu tenho 0, que é o nosso x2. Então, quer dizer, isso aqui vai ser dividido em dois intervalos. Então, olha só, pessoal, ficou o resultado da integral da função em x2, menos o resultado da integral em x1, porque vai ser o cálculo dessa área aqui, ó, o de x2 menos o x1, mais o resultado da integral em x3, menos o resultado da integral em x2. Então, eu tenho duas áreas. Então, quando você substitui esses valores aqui, pessoal, olha só, resolvendo, quem é o resultado do x2? Né? É 0. Quem é o resultado do x1? Que no nosso caso aqui é quem? É o menos 1. Ó, menos 1/4, está aqui. Ó. Lembra que esse menos aqui é o menos lá da definição. Mas quem é a nossa outra área? É o resultado do x3. Quem que é o resultado do x3? Menos 1/4. Quem que é o resultado do x2? Menos 0 aqui, ó. Tá vendo? Bom, resolvendo, pessoal, menos vezes menos deu mais, ó, 1/4. Aqui vai ficar menos 1/4, menos 0 dá menos 1/4. Viu, pessoal? Só para confirmar o que eu falei para vocês no início, essa primeira região aqui, como nós usamos f de x menos g de x, deu positivo. Olha lá, ó, 1/4. Essa aqui, nós usamos f de x menos g de x, deu menos 1/4. Ah, sempre vai ser igual isso aqui? Não, pessoal, isso aqui foi coincidência, tá? Não quer dizer que vai ser sempre igual, não. Então, olha só, se nós tivéssemos invertido aqui, em vez de pegar f de x menos g de x, tivéssemos usado g de x menos f de x, a raiz seria a mesma. Ó, a integral ia mudar porque os sinais iam trocar. Aqui, o que ia acontecer? Esse primeiro aqui ia dar negativo e esse aqui ia dar positivo, porque o nosso gráfico não está mostrando que é g menos f, é f menos g. Beleza? E aí, resolvendo, deu quanto, pessoal? Deu meia unidade de área. Viu aí que o que nós estamos fazendo nessa área é a mesma coisa, nessa aula, é a mesma coisa que nós fizemos na aula passada. Tudo bem? Vamos seguir? Olha só, pessoal. E agora? Vamos pensar nesse exemplo aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 e g de x igual a menos 3x mais 6. Bom, olha só, pessoal. Vamos pensar graficamente. O gráfico está ali. Qual que é a nossa região? Nossa região está aqui, ó, entre a curva da função azul e a função vermelha. A vermelha é a função do segundo grau e a azul é do primeiro grau. Quem que é a função superior aqui, pessoal? Aqui está claro que a função superior é quem? É a função g, não é? Então, se a função g é a função superior, o que vai acontecer aí, pessoal? Nós vamos ter um cálculo aí. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, olha só, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é calcular a função h de x. Então, calculando a função h de x, pessoal, é f menos g de x. Fazendo aqui a diferença entre elas, tomem cuidado para não errarem no jogo de sinal, vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar, pessoal, menos vezes menos dá mais, vai dar 3x com menos 5x dá menos 2. Aqui vai ficar menos 6 mais 6 deu 0. Então, deu x ao quadrado menos 2x. Beleza. Segundo passo, determinar a raiz, ou calcular a raiz da função h de x.
Como é que eu posso calcular essa raiz? Aí vocês vão usar uma função do segundo grau, vocês podem usar soma em produto, colocar em evidência, usar o básico, nós vamos chegar que as raízes são quem? 0 e 2, que é o que está lá, pessoal. Ó. Uma raiz é 0 e a outra é 2, tá vendo? Joia, agora vamos começar, vamos para o terceiro passo, que é fazer o quê? Identificar quantas áreas. Nem precisaria, né? Se eu só tenho duas raízes, quantas áreas eu vou ter? Só vou ter somente uma área. Mas para a gente exemplificar, está aqui. Eu tenho apenas uma área. Tudo bem até aí? Agora, quarto passo? Quarto passo é nós calcularmos a integral. Então, calculando a integral da função h de x, vai ser quem? Integral de x ao quadrado menos 2x. Vai dar x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado. E aí, pessoal, essa integral nós já fizemos aí em aulas anteriores, tá ok? Lembrando, não coloquei a constante, porque nós sabemos que no quinto passo essa constante vai ser anulada, então eu acabei não escrevendo essa constante aqui, tudo bem? Quinto passo, substituir os extremos na integral da função h de x. Quem são nossos extremos? 0 e 2. Então, substituindo, pessoal, para x igual a 0, substituindo na integral, tomar muito cuidado que é aqui, ó, no quarto passo, dá 0. Substituindo agora o 2 na integral do quarto passo, dá menos 4/3, que está ali. E agora, pessoal, agora é só nós fazermos o quê? É resolvermos a nossa integral, ou calcular a nossa área, né? Como é que eu vou calcular? Então, eu tenho que a área aqui vai ser de x1 a x2, eu só tenho duas raízes, de h de x e de x. Agora, como é que eu calculo isso aqui? Vai ser a integral da função em x2 menos a integral da função em x1. Então, veja só, pessoal. Substituindo, então, esses valores que nós já encontramos, que é quem? O resultado da integral em x2, que é menos 4, menos o resultado da integral em x1, que é 0. Olha só o que nós vamos encontrar. Vai ficar resultado de x2 na integral, deu menos 4/3, está aqui, tá vendo? Resultado da integral em x1, deu 0. Lembra, pessoal, que eu falei para você? Quem é superior aqui? Aqui é a função g. Ó. A função azul está por cima da função f. Então, obrigatoriamente, como nós usamos f menos g, aqui tem que dar negativo e deu negativo. Fica menos 1/4 menos 0, seria menos 4/3. Perdão, menos 1/4 não, né, pessoal? Menos 4/3 menos 0 vai dar menos 4/3. Então, ficou negativo. Só que como nós estamos trabalhando com área, valor absoluto vai para quanto? 4/3 unidade de área. Mas se nós tivéssemos usado lá em cima, no primeiro passo, em vez de f menos g, g menos f, esse resultado aqui ia dar exatamente positivo. Beleza? Tudo bem? Viu aí, pessoal, que é tranquilo? O cálculo de área entre curvas. Então, o que nós precisamos aqui, pessoal? Nós precisamos recordar os conceitos de funções, calcular raiz. E aí, claro, o que foi inserido de novo em relação ao que vocês viram no ensino médio é simplesmente, pessoal, olha só, hein? Simplesmente o cálculo da integral e essa análise no sexto passo, que não vai mudar nunca. Beleza? Posso ter mais áreas? Posso. Se eu tiver 4 raízes, eu vou ter 3 áreas. Se eu tiver 5 raízes, eu vou ter 4 áreas e assim sucessivamente. Aqui você pode ter duas funções do segundo grau, duas funções do terceiro grau, não interessa. O que você nunca vai ter aqui é duas funções do primeiro grau, porque duas funções do primeiro grau, se você fizer a diferença, ela vai dar uma função do primeiro grau. E uma função do primeiro grau, ela vai gerar apenas um ponto comum, né, que você pode ter. A não ser que essas duas funções estão limitando no intervalo fechado. Aí é outro detalhe que também você consegue resolver facilmente. Beleza? Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos, viu que é tranquilo. Estudando para essa aula ou a aula anterior, você acaba aqui fazendo a análise ou, né, o estudo para as duas simultaneamente. Tá bom? Então, novamente agradeço a todos pela compreensão, por vocês se resguardarem em seus lares e que vocês possam, né, continuar, né, todos, além de vocês e os seus familiares, com muita saúde e paz. Tá bom? Então, um abraço a todos, que Jesus abençoe você e toda a sua família, hoje e sempre.